Queridos pastores, missionárias, dirigentes de congregação, superintendentes e professores de escola bíblica dominical, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Raposo e estou aqui para falar sobre a lição 12 de 23 de março de 2025, que traz o tema A Igreja tem uma natureza organizacional. Mas o tema de hoje, segunda-feira, 17 de março, é uma reunião de ministério para a consagração de presbíteros. Atos 14, 23. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. É Atos na linguagem de hoje. Amados, a consagração de presbíteros, de pastores, porque a palavra presbítero é a mesma para pastores, para bispo no original. Então, essa consagração é um momento especial e muito significativo para a Igreja de Cristo. Hoje, temos a oportunidade de refletir sobre o chamado de Deus para esses servos fiéis que, por sua graça, são escolhidos para liderar o povo de Deus. A consagração de obreiros é uma ação deliberada e intencional, principalmente no caso de Paulo, que é o texto citado. Paulo e Barnabé não agiram de forma precipitada, mas eles agiram com cuidado. O texto diz que eles oraram, jejuaram, buscaram a direção de Deus, discutiram o assunto e chegaram a alguma conclusão. Na linguagem corrigida diz assim: e havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja. Eles sabiam que a liderança é um elemento essencial para a continuidade do trabalho do Senhor. O ministério pastoral, meus amados, é uma escolha de Deus, mas é também uma responsabilidade da igreja. Se tem alguém no ministério que não tem chamada, que não tem o dom ministerial, a culpa é nossa. Somos nós quem indicamos. A consagração não é apenas uma formalidade, mas é um reconhecimento público de um chamado específico. A igreja vê, o ministério vê o dom de Deus operando, o dom ministerial operando na vida do irmão e reconhece. A igreja deve estar atenta a esse chamado, observando as qualidades do obreiro, como a fé, a sabedoria, o caráter e o zelo pelo rebanho do Senhor. Ser pastor não é uma honra sem responsabilidade. Em 1 Timóteo e Tito, principalmente o texto dessa lição, Paulo fala sobre os requisitos para o presbítero. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto em admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A consagração é uma confirmação do compromisso que ele tem com o Senhor e com a igreja. Não podemos impor as mãos precipitadamente, como diz o texto sagrado. Começando a finalizar, a segunda parte do versículo diz: e orando com jejum, os consagraram ao Senhor, em quem haviam crido. Ora, irmão, a oração e o jejum são fundamentais no processo da consagração. Como é que eu vou indicar alguém para o ministério sem antes orar sobre esse assunto? Jesus, para escolher os apóstolos, passou a noite inteira orando. Paulo e Barnabé, ao consagrarem os presbíteros,
não se apoiaram em suas próprias forças, mas buscaram a direção e o poder de Deus. Eles sabiam que o ministério de liderança não é sustentado por habilidades humanas, mas pela capacidade divina. A oração e o jejum são atos que demonstram nossa total dependência de Deus. A oração no processo da consagração é uma forma de pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, unção, para que esses que são levados a liderar estejam sempre sob a orientação divina. O jejum é uma expressão de humildade diante de Deus, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Ao consagrar um obreiro, a igreja reconhece que Deus é quem dá a autoridade. O presbítero, o pastor, é um servo de Cristo e a sua liderança é uma extensão da autoridade divina. Portanto, todo o ministério é sustentado pela graça de Deus e pela obediência à sua palavra. Eu concluo dizendo que nós sigamos o exemplo desses homens de Deus que são citados na palavra de Deus. Na linguagem atualizada diz, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aí sim, uma pessoa assim, sob a direção de Deus, sendo reconhecido o dom que Deus já lhe concedeu, que eles guardaram no coração, com certeza serão obreiros abençoados, prósperos e profícuos e fecundos em tudo que vão fazer. Que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso seja com você, pastor, com você, obreiro, de um modo geral, e com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém?